O silêncio na sala do inventário era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Quando o advogado terminou de ler o testamento, senti o chão sumir sob meus pés. Tudo, a casa, as joias, as economias, ficou para Camila. Para mim, uma kitnet antiga no centro, cheirando a mofo e lembranças ruins. Deve ter algum engano, sussurrei, mas o olhar dele dizia o contrário. Naquele instante entendi. O amor da minha mãe vinha com recibo, e o meu valor não estava na lista. Sou Ana Paula, tenho 35 anos e moro em Curitiba. Fui quem ficou ao lado da minha mãe quando o câncer a deixou fraca e irritada. Banho, remédio, madrugada. Camila, a filha preferida, mandava flores caras e mensagens rápidas. Força aí, mana. Mesmo assim, foi ela quem herdou tudo. Eu, que dei minha juventude cuidando da mulher que sempre me comparou, fiquei com o resto. Paredes descascadas, piso frio, uma pia enferrujada. 3 dias depois do enterro, encontrei um envelope escondido entre as roupas de cama dela. Dentro, uma cópia de e-mail enviada ao advogado. Solicito correção no testamento. Há erro na distribuição dos bens. Datado 2 semanas antes de ela morrer. Confrontar Camila foi como acender gasolina. Isso é falsificação, Ana. Não inventa coisa. Mas a voz dela tremia. E naquele tremor, eu soube. Essa história ainda não tinha acabado. E eu estava disposta a ir até o fim, mesmo que custasse a última lembrança de família que restava. As chaves tilintaram no corredor vazio quando empurrei a porta do prédio. O cheiro de desinfetante ainda grudava nas minhas mãos, misturado ao perfume doce que minha mãe usava. Aquele mesmo que ainda impregnava nas roupas dela, agora guardadas em caixas. Subi os 3 andares de escada, o eco dos meus passos batendo nas paredes frias, como se o prédio respirasse o luto comigo. A luz do corredor piscou e se apagou de vez, deixando tudo num breu que gelava a espinha. Liguei a lanterna do celular e vi meu reflexo no espelho rachado do hall. Cabelo preso de qualquer jeito, olheiras fundas, expressão cansada. Acabou, murmurei. Mas a palavra soou oca, como se não coubesse na garganta. Dentro da kitnet, o ar estava denso, úmido, com cheiro de mofo e café requentado. As paredes descascadas pareciam observar minha chegada, indiferentes. Aquele lugar já tinha deixado de ser lar. Era só o espaço mínimo onde eu existia entre um plantão e outro, cuidando de alguém que já não estava mais aqui. Sobre a mesa, uma foto antiga. Mamãe abraçada em Camila na praia de Guaratuba, as duas rindo. Eu aparecia borrada no fundo, segurando um balde de areia. Virei a foto de cabeça para baixo. Coloquei água para ferver e fiquei observando o vapor subir, desenhando formas no ar. Vai passar, sussurrei, mas nem eu acreditava. No celular, o e-mail do advogado piscava na tela. Leitura do testamento amanhã, às 10h. Senti o estômago revirar. Por um instante, quis acreditar que ela lembraria de mim. Que seria justo, pelo menos uma vez na vida. O escritório cheirava a verniz e papel novo. Camila chegou atrasada, de salto alto e lenço de seda, exalando aquele perfume caro que sempre me dava enjoo. Cumprimentou o advogado com um beijo exagerado e me lançou um sorriso de canto. O tipo de sorriso que parece gentil, mas corta. Eu fiquei quieta, com as mãos úmidas no colo, tentando não demonstrar nervosismo. O advogado, um homem grisalho de fala calma, folheou uma pasta espessa e começou a leitura. Cada frase dele caía sobre mim como uma sentença. Residência principal, em nome de Camila Duarte. Aplicações financeiras, em nome de Camila Duarte. Quando finalmente disse meu nome, foi para mencionar a pequena kitnet herdada, com metragem aproximada de 38 metros quadrados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O ar parecia pesado demais. Camila ajeitou a bolsa no colo e soltou com falsa compaixão. Ah, mana, mamãe só quis facilitar para você. Aquela casa ia te dar muito trabalho. Senti a mandíbula travar. O advogado desviou o olhar, constrangido. Assinei os papéis com a mão trêmula, cada letra saindo torta, como se doesse fisicamente escrever. Quando saí de lá, o sol do meio-dia me atingiu em cheio, quente e cruel. O som dos carros, o cheiro de gasolina, o vento quente batendo no rosto. Tudo parecia agressivo, como se o mundo inteiro gritasse que eu tinha perdido.
Encostei a testa no vidro do ônibus e fechei os olhos. Pensei em mamãe. Pensei em tudo o que fiz por ela. E jurei em silêncio que ainda descobriria o motivo dessa injustiça. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada no chão, enrolada num cobertor, com a luz do celular iluminando os últimos áudios que mamãe me mandou. Voz cansada, frases curtas. Já tomou o remédio? Compra leite. Quase nunca um te amo. Já para Camila, as mensagens eram longas, cheias de risadas e corações. Abri o grupo da família que ela mesma criou e nunca usei. Lá estava a nova foto de perfil, nós duas no funeral, e o sorriso dela intacto. Aquilo me revoltou. Levantei, abri o armário e comecei a vasculhar as pastas que trouxe do hospital. Entre exames e recibos, encontrei uma folha amassada, com o canto manchado de café. Era uma cópia impressa de um e-mail enviado ao advogado. Solicito revisão do testamento. Houve erro na versão final. Dataram 2 semanas antes da morte dela. O coração disparou. As mãos suaram. Senti o chão girar. Aquilo podia mudar tudo. Sentei de novo no chão, ouvindo o gotejar constante da torneira. Cada pingo soando como uma contagem regressiva. Peguei o papel, dobrei com cuidado e guardei dentro de um envelope. Respirei fundo. Amanhã, pensei, vou olhar nos olhos da minha irmã. E quero ver se ela ainda consegue sorrir assim quando a verdade vier à tona. O dia amanheceu com uma luz pálida atravessando as cortinas finas da kitnet. O ar estava pesado, e o som do gotejar da torneira parecia zombar do meu sono perdido. O papel com o e-mail de mamãe continuava sobre a mesa, amassado nas bordas, com aquelas palavras que não me deixavam respirar. Há erro na cópia do testamento. Li e reli como quem procura ar embaixo d'água. Fiz café, mas o cheiro forte me embrulhou o estômago. A xícara tremia entre meus dedos. Algo estava errado. Se ela tentou corrigir o testamento, alguém impediu. E só havia uma pessoa com acesso: minha irmã. Peguei o celular e liguei para o escritório do advogado. A voz da secretária soou distante, educada demais. Doutor Mário está em reunião. Posso anotar o recado? Engoli seco. Desliguei. Esperei alguns segundos, o coração martelando. Vesti um casaco por cima do pijama e saí na rua fria, o vento cortando o rosto. O cheiro de pão recém-saído de uma padaria me acompanhou até o ponto de ônibus. Peguei o primeiro que passou, sem saber direito para onde ia, até ver o prédio onde Camila trabalhava. Fiquei parada do outro lado da calçada, observando. Ela saiu do hall rindo ao celular, com um casaco bege e uma bolsa caríssima pendurada no braço. Tinha a leveza de quem nunca segurou uma mãe morrendo no colo. Senti uma mistura de raiva e medo. E o medo era pior. O medo de descobrir que ela tinha, sim, mexido nos papéis. Quando finalmente criei coragem de ligar, ela atendeu com uma doçura ensaiada. Mana, que bom ouvir tua voz. Pedi para conversarmos e ela topou na hora, rápido demais. Marcamos num café charmoso do Batel, com música instrumental e cheiro de canela no ar. Cheguei antes, sentei perto da janela e fiquei observando os casais que passavam de mãos dadas. Quando ela entrou, tudo pareceu mudar de temperatura. Camila sempre teve esse jeito de dominar o ambiente. Perfume caro, sorriso preciso, olhar calculado. E aí, o que foi agora? Perguntou, ajeitando o cabelo com calma. Tirei o papel do envelope e empurrei em silêncio até ela. Ela leu, fez uma pausa e riu de leve. Ana, mamãe estava dopada nessa época. Devia estar confusa. O tom dela era controlado, mas o maxilar endureceu. O e-mail tem data e assinatura digital, rebati. Ela piscou devagar, como quem mede as palavras. Tá me acusando de fraude? A voz dela saiu firme, mas os dedos tamborilaram na mesa. Eu só quero entender por que o último pedido dela desapareceu do testamento. O silêncio que se seguiu pareceu durar minutos. O barista ao fundo ligou a máquina de expresso, e o chiado preencheu o vazio entre nós. Camila se levantou,
Deixou uma nota sobre a mesa e disse sem olhar para mim: "Para de mexer no que já morreu. Vai acabar se machucando." Fiquei ali parada, o coração acelerado e as mãos frias. O garçom me perguntou se estava tudo bem. Eu apenas balancei a cabeça. Lá fora, o céu desabava em garoa fina, e cada gota que batia no vidro parecia repetir a mesma pergunta. O que mais ela estava escondendo? De madrugada, reabri o notebook e comecei a vasculhar os e-mails antigos. Entre os arquivos arquivados, encontrei uma mensagem do advogado, enviada meses antes, com cópia para Camila. Havia algo estranho. O horário de envio marcava 3 da manhã de um domingo. Isso nunca batia com o expediente do escritório. Senti um arrepio percorrer a espinha. Salvei tudo numa pasta separada. As mãos tremiam, mas havia uma nova clareza em mim. Se ela teve acesso aos documentos, é porque mexeu em algo. E o pior, ela sabia exatamente o que estava fazendo. A luz amarela da escrivaninha iluminava o envelope ainda aberto. Respirei fundo e digitei um e-mail curto para o advogado. Preciso conversar pessoalmente. É urgente. Antes de enviar, hesitei. E se eu estivesse enxergando coisa onde não havia? Talvez fosse só saudade da minha mãe travestida de raiva. Mas então lembrei da voz fraca dela no hospital. Confio que você vai cuidar do que é seu. Aquilo não saía da minha cabeça. Apertei enviar. O som do clique ecoou como um tiro seco. A chuva lá fora engrossou, batendo nas telhas com força. Meu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Camila. Para de fuçar no passado. Você não faz ideia do que tá mexendo. Meu sangue gelou. Ela sabia. 2 dias depois, o e-mail do advogado chegou. Podemos conversar amanhã às 10h30. Caso Duarte. Li aquela frase umas 10 vezes, sentindo o coração bater no pescoço. Era a chance que eu precisava. Passei a tarde separando tudo o que podia servir de prova. A cópia do e-mail da mamãe, recibos, anotações do hospital, datas, assinaturas. O barulho da impressora preenchia o silêncio da kitnet, misturado ao cheiro do papel quente. Quando terminei, fiquei parada, olhando meu reflexo no monitor apagado. A mulher que me encarava não parecia eu. Olheiras fundas, lábios ressecados, olhar tenso. Amanhã tudo muda, sussurrei. Na manhã seguinte, o céu estava absurdamente azul, como se o mundo resolvesse zombar de mim. Coloquei o casaco cinza que mamãe me deu no último aniversário e caminhei até o escritório do advogado. O vento frio de Curitiba batia no rosto e o cheiro de pão fresco saía das padarias da Marechal. A secretária me recebeu com um sorriso de quem já sabia demais. Dr. Mário já te espera. O corredor cheirava a verniz e café. Cada diploma na parede parecia me julgar. Ele me cumprimentou com calma demais, e isso me deixou em alerta. Ana, sua irmã já esteve aqui hoje de manhã. Meu estômago afundou. O quê? Trouxe documentos. Disse que queria evitar mal-entendidos. O tom dele era diplomático, mas os olhos entregavam desconforto. Revisei tudo. O testamento está em conformidade. Tirei a folha da pasta e estendi para ele. Esse e-mail foi enviado por minha mãe antes de morrer. Ele ajeitou os óculos, leu em silêncio, franzindo a testa. Curioso. Conheço esse layout, mas esse arquivo não está registrado no sistema. Explicou que a notária arquivava automaticamente cada mensagem recebida e que não havia vestígio algum desse e-mail. Apenas a cópia impressa nas minhas mãos. Pode ter sido apagado? Perguntei. Ele demorou a responder. Tecnicamente, sim. Mas só alguém com acesso interno conseguiria. Respirou fundo. Sua irmã trabalha com documentos digitais, certo? Assenti. Senti um calor subir no peito. Uma mistura de indignação e desespero. Quando saí, o barulho das ruas me pareceu ensurdecedor. O cheiro de gasolina, o buzinaço, a pressa das pessoas, tudo me esmagava. Entrei num café na Vicente Machado e pedi um expresso duplo. Queimou a língua, mas nem senti.
Peguei uma caneta e uma guardanapo e comecei a listar o que precisava fazer. Comprovar a autenticidade, localizar logs do servidor, checar data de envio. Cada palavra parecia um juramento. Eu não ia deixar minha mãe virar mais uma história mal contada. De repente, o telefone do balcão tocou. O garçom olhou para mim. Senhora Ana Duarte, é para você. Estranhei. Ninguém ligava para lá. Atendi. Uma voz masculina, sem sotaque. É melhor parar com isso. Pense na sua segurança. Antes que eu perguntasse quem era, a ligação caiu. Fiquei paralisada. Olhei para a rua, um carro preto estacionado do outro lado, motor ligado. O motorista não desviava o olhar. Senti o sangue gelar. Naquela noite, entrei nas redes sociais e vi uma publicação de Camila. Ela num jantar elegante, vestido azul, taça na mão. A legenda dizia: quando se faz o certo, a vida retribui. As curtidas passavam de 300, inclusive do advogado. Fechei os olhos, sentindo o coração apertar. Ela estava me apagando aos poucos, construindo uma versão em que eu era a irmã ressentida, a ingrata. Abri meu perfil e escrevi algo simples. Nem tudo o que é legal é justo. Achei que ninguém ligaria, mas minutos depois começaram a chegar mensagens privadas. Uma delas me fez congelar. Trabalhei com sua irmã. Tenha cuidado, ela manipula tudo. Cliquei no perfil. Já estava deletado. Tirei print na hora, guardando como se fosse uma joia rara. O corpo inteiro tremia. Caminhei até a porta para conferir se estava trancada. O som do elevador subindo, passos no corredor, uma batida seca numa porta vizinha. Voltei devagar e encostei o ouvido na madeira. Silêncio. Quando abaixei o olhar, vi um envelope enfiado por baixo da porta. As mãos tremeram ao abrir. Dentro, um bilhete curto, escrito à mão. Pare de procurar. Mamãe não queria que você soubesse. O papel exalava perfume de jasmim, o mesmo que Camila sempre usou. Acordei com o celular apitando sem parar. A tela piscava com notificações, grupos, menções. Meu nome estava estampado num post de Facebook que viralizava: Ana Duarte, a filha interesseira. Havia fotos minhas no hospital, tiradas escondido, e comentários cruéis dizendo que eu havia roubado remédios da mamãe, que a maltratei, que ela tinha pedido para não me ver mais. As mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Reconheci alguns perfis falsos, mas também vi nomes de vizinhas antigas, conhecidas da família. Fui até o banheiro e joguei água fria no rosto. O espelho devolveu uma imagem que me feriu. Parecia mesmo alguém desequilibrada. Era exatamente isso que Camila queria. Escrevi para ela na hora. Por que tá fazendo isso comigo? A resposta veio rápida. Se continuar me difamando, vou processar. Já avisei meu advogado. O atrevimento dela me gelou o sangue. Era ela quem estava me destruindo. E ainda posava de vítima. Abri o notebook, criei uma pasta nova e comecei a salvar tudo. Prints, mensagens, comentários. O som do teclado virou meu escudo. Do lado de fora, o barulho da chuva batendo na janela misturava-se com o ronco distante dos ônibus. Respirei fundo e percebi que já não era mais uma briga por herança. Era por dignidade. Saí de casa decidida a ir ao escritório do advogado. Andei pela rua debaixo de chuva, o guarda-chuva virando com o vento. O cheiro de terra molhada misturado ao escapamento dos carros me deixava tonta. Quando cheguei, a secretária me olhou com desconforto. Dr. Mário não vai poder te atender hoje. Insisti. Ela pigarreou. Sua irmã entrou com uma medida cautelar de afastamento. Disse que você a persegue. Fiquei sem voz. Isso é absurdo. Eu só repasso recados, senhora. Tive vontade de gritar, mas apenas virei as costas e saí. O vento frio bateu no rosto como uma bofetada. Andei sem destino até parar diante de uma vitrine. Meu reflexo parecia o de uma estranha. O cabelo grudado na testa.
o olhar perdido. Era assim que ela queria que o mundo me visse. Uma mulher descontrolada, rancorosa. Cruzei a rua sem olhar, e um carro freou bruscamente. O motorista buzinou, xingou, e eu só levantei a mão em desculpa. Sentei num banco da praça mais próxima, o ar gelado entrando pelo casaco encharcado. Pela primeira vez, chorei de verdade. Não era mais por dinheiro, nem pela injustiça. Era por estar sozinha. Por perceber que até a memória da minha mãe estava sendo usada contra mim. Uma mão pousou no meu ombro. Virei assustada. Uma senhora de cabelo branco e guarda-chuva vermelho me olhava com ternura. Você é a Ana, filha da dona Lúcia, não é? Assenti surpresa. Sou Teresa, fui enfermeira da sua mãe. O coração deu um salto. Ela falava muito de você. E também de Camila. Teresa abriu a bolsa e tirou um envelope plastificado. Guardei isso porque achei estranho o que aconteceu. Dentro havia um formulário com a assinatura da mamãe, solicitando a revisão do testamento. Ela me pediu para entregar ao advogado, mas alguns dias depois Camila apareceu no hospital e levou tudo. Senti as pernas fraquejarem. A senhora tem certeza? Absoluta. E sua mãe estava lúcida. Só quem mentia era outra pessoa. Levei Teresa até uma padaria próxima para conversarmos melhor. O cheiro de café e pão de queijo recém-assado amenizava um pouco a tensão. Ela contou que nos últimos dias de vida, mamãe discutia muito com Camila. Ela dizia que não era justo, que quem cuidou dela merecia ser lembrada, e me pediu para garantir que você soubesse disso. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Teresa segurou minha mão. Se precisar, eu testemunho. A gratidão me engoliu. Pela primeira vez em semanas, senti um fio de esperança. Mas essa sensação durou pouco. Quando voltei para a kitnet, percebi a porta entreaberta. O corredor estava escuro e o cheiro de jasmim pairava no ar. Não! Sussurrei. Empurrei devagar, o coração disparado. Tudo estava revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados, a pasta onde eu guardava as provas, sumida. Corri até a janela, o vento balançando as cortinas. Na mesa, um bilhete curto, escrito à mão. Te avisei. Fiquei imóvel, ouvindo o zumbido do ventilador e o som da minha própria respiração. Então o telefone fixo tocou. Atendi com as mãos trêmulas. Do outro lado, uma voz feminina e calma sussurrou. Se continuar, não vai perder só a herança. Naquela noite, o sono não veio. Cada estalo no corredor parecia um aviso. O ventilador do vizinho, o barulho distante do elevador, até o ranger da madeira sob meus pés soavam como ameaças. O bilhete com o perfume de jasmim continuava sobre a mesa, dobrado, exalando aquele cheiro doce que agora me enjoava. A mente girava sem parar, refazendo cada detalhe das últimas semanas. Por impulso, abri o notebook. Fui checar minhas contas bancárias. Um alerta piscava. Tentativa de transferência bloqueada. Abri o histórico. O número da conta de destino era familiar. Procurei nos arquivos e senti o estômago virar. Era da empresa onde Camila trabalhava. O medo virou uma descarga elétrica subindo pela espinha. Liguei para o banco, tentando manter a voz firme. Preciso bloquear todas as minhas contas. Houve movimentações que não fiz. A atendente me pediu 1 minuto. O silêncio do outro lado da linha pareceu uma eternidade. Senhora Duarte, confirmo acessos não autorizados vindos de um IP registrado na região do Batel. Minha garganta travou. Pode me enviar essas informações por e-mail? Não temos autorização para isso, mas o protocolo foi registrado. Desliguei com a sensação de estar sendo observada. Corri para o armário e comecei a juntar documentos, dinheiro, o envelope que Teresa tinha me dado. Então ouvi 3 batidas lentas na porta. O coração disparou. Fiquei imóvel, prendendo o ar. As batidas cessaram. Minutos depois, passos descendo as escadas. Sentei no chão, tremendo. O ar tinha cheiro de poeira e medo. Peguei uma cadeira e encaixei contra a maçaneta. Liguei todas as luzes da kitnet. O som do vento batendo na janela parecia um lamento.
Abri o e-mail e escrevi para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, anexando capturas de tela, datas, mensagens. Quando cliquei em enviar, o amanhecer já clareava as paredes. O céu tinha um tom prateado e minhas mãos cheiravam a café frio e ansiedade. Não era mais hora de chorar. Agora era a hora de reagir. Liguei para Teresa logo cedo. Eles ultrapassaram todos os limites, falei. Tentaram mexer nas minhas contas. A voz dela soou decidida. Isso é crime, Ana. A gente vai até a polícia. Saímos juntas, ela com o guarda-chuva vermelho e eu abraçada à pasta com os documentos. As ruas ainda úmidas refletiam o sol nascente. O ar cheirava a pão de queijo e escapamento. Na delegacia, o policial ouviu tudo com atenção. Anotei o boletim, mostrei os prints, o bilhete ameaçador. Ele olhou para mim com seriedade. Se essa pessoa tentar contato de novo, me avise. E se prepare para ir até o fim. Assenti. Pela primeira vez, alguém parecia acreditar em mim. Na saída, Teresa me abraçou. Sua mãe estaria orgulhosa. As palavras dela ficaram ecoando enquanto eu voltava para casa. Quando cheguei, tudo parecia quieto demais. A cadeira ainda travava a porta. Respirei aliviada. Mas ao ligar o computador, um novo e-mail me esperava. Sem remetente. Assunto: pare de brincar de detetive. Abri. Havia uma foto minha dormindo, tirada pela janela, aquela mesma madrugada. O corpo inteiro gelou. Fechei as cortinas num impulso, o coração batendo no pescoço. Fui até a cozinha, travei todas as trancas. Alguém estava me vigiando, e estava perto. Aquela foto mudou tudo. Já não era mais disputa de herança, era perseguição. Liguei de volta para a polícia, que prometeu investigar o IP. Mas eu sabia que precisava ir além. Criei coragem e entrei em contato com uma jornalista que eu acompanhava há tempos, especialista em denúncias. Contei tudo. Os documentos falsificados, as ameaças, o sumiço do e-mail da mamãe. Ela ouviu em silêncio e respondeu: isso precisa ser contado. Manda tudo para mim. Enviei cada arquivo, cada print, cada detalhe. À tarde, publiquei em minhas redes. A verdade não desaparece, só é abafada. Mas eu vou trazê-la à tona. As ligações começaram poucas horas depois. Números privados, vozes que desligavam assim que eu atendia. Entre elas, uma mensagem me fez parar. Eu sei quem apagou o e-mail da sua mãe. Me encontre às 22h no Café Panorama. Hesitei, mas algo dentro de mim dizia que era a pista que eu esperava. Separei cópias de todos os documentos e coloquei numa pasta preta. A noite caía gelada sobre Curitiba, e a garoa fina deixava o asfalto brilhando. Cheguei ao café poucos minutos antes do horário combinado. O cheiro de torra fresca e o som dos talheres batiam com um ritmo hipnótico. Sentei perto da janela, olhando meu reflexo no vidro. Eram 22h07 quando a porta se abriu. Uma silhueta conhecida entrou. Era o advogado Mário. Mário entrou no Café Panorama com o sobretudo ensopado e o rosto abatido, como quem tinha atravessado a cidade carregando um segredo nas costas. O burburinho de talheres e conversas baixou de volume quando ele sentou à minha frente. O cheiro de chuva nas roupas dele se misturou à torra recente do lugar, e um travo de tabaco ficou no ar. Você não devia ter me chamado aqui, disse, quase sussurrando. Então tem algo que o senhor não quer que ouçam. Respondi, mantendo a voz firme apesar das mãos frias. Abri a pasta, mostrei as cópias do e-mail da mamãe, o formulário assinado, os prints das tentativas de transferência. O relógio antigo do café marcava cada segundo como um martelo. Mário afundou o olhar na xícara. Sua irmã esteve no meu escritório antes do falecimento. Ofereceu dinheiro para substituir o arquivo final do testamento. O coração explodiu nos ouvidos. O senhor aceitou? Ele franziu o senho. Não, mas alguém aceitou por mim. O sangue pareceu escoar das minhas mãos. Quem? Um assistente. Ele foi demitido depois. Pressão de fora. Camila tem acesso a gente grande no cartório. Senti o estômago embrulhar. E o e-mail apagado? Ele inspirou, pesando as palavras. Foi excluído do servidor principal,
mas talvez não do backup. Se houver sorte, ainda dá para recuperar. Só não me peça ofício por escrito agora. Eles estão me observando. Tirei o celular, ativei a gravação na cara dele. Isso é uma confissão. Ele não desviou. É um aviso. Você não imagina do que sua irmã é capaz. Deixou o dinheiro na mesa, levantou-se e a porta do café se abriu por um segundo, trazendo um sopro de vento frio. Fiquei imóvel, sentindo o gosto metálico da adrenalina na boca, como se eu mesma tivesse mordido um segredo. Saí atrás dele, mas a calçada da Visconde de Nácar já estava quase deserta. Apenas carros cortando poças sob a garoa. Voltei a passos rápidos, os sapatos encharcados fazendo taque no ladrilho da entrada do meu prédio. O elevador, naturalmente, estava fora de serviço. Subi as escadas sentindo o cheiro úmido do concreto e o eco da minha respiração nos degraus. A chave mal entrou na fechadura de tão trêmula que eu estava. Empurrei a porta e parei. Havia alguém sentado na sombra, as pernas cruzadas, um copo de vinho descansando no braço do sofá, como se aquilo fosse um lounge de hotel. O perfume de jasmim denunciou antes do rosto. Você realmente acha que pode ganhar de mim, Ana? A voz de Camila cortou o ar em tiras finas. Fechei a porta com cuidado, a madeira rangendo como uma testemunha. Senti a pele arrepiar abaixo do casaco, cada poro em alerta. A casa, minha casa, tinha mudado de temperatura. A luz amarela do corredor desenhava meia lua no rosto dela. Camila ergueu o queixo. Girou o vinho como quem observa uma obra pronta. Te avisei para parar. Minha voz saiu rouca, sustentada por uma raiva antiga. Você entrou aqui. Isso é crime. Ela sorriu com aquele canto de boca treinado. Drama, drama. Sempre foi o que você soube fazer melhor. Passei pela mesa e vi meu envelope com documentos aberto, alguns papéis fora da ordem. Afastei com a ponta dos dedos. Veio catar prova, né? Vim entender até onde você vai com essa encenação. Rebateu levantando-se. O salto dela estalou no piso frio, seco e clínico. Mamãe sabia que você não segurava dinheiro. Você sempre foi instável. O insulto atingiu onde ela queria. Mordi a língua para não sangrar memória. Eu dei banho, virei madrugada, virei plantão, virei a vida ao avesso por ela. Camila chegou perto o suficiente para que o jasmim me invadisse os pulmões. E isso te faz melhor? Não. Isso te faz carente. E gente carente custa caro. Puxei o celular do bolso e, sem tremer, dei play na gravação de Mário. A voz dele encheu a sala. Sua irmã ofereceu dinheiro para substituir o arquivo. Camila piscou 2 vezes. Microexpressão de susto, logo engolida por um sorriso duro. Desliga. Ela esticou a mão, as unhas impecáveis brilhando sob a luz. Recuo, corpo em arco de fuga. Não encosta. Minha voz veio baixa, mas houve aço nela. O ar entre nós parecia elétrico, o silêncio carregado demais. O relógio da cozinha tic-tac, tic-tac, como se a própria casa contasse os segundos da explosão. O primeiro movimento foi dela. Um passo rápido, o braço avançando, e eu já me preparando para segurar, para gritar, para sair correndo. Então 3 batidas firmes na porta interromperam o tempo. Uma voz masculina, grave, atravessou a madeira. Polícia, abra imediatamente. Camila empalideceu de um jeito que nenhuma maquiagem corrigiria. Eu agarrei a maçaneta. O metal gelado colou na palma suada. Camila, acabou. Sussurrei sem desviar os olhos. 2 policiais entraram. A lanterna varrendo a sala numa luz branca que expôs poeira no ar e a bagunça que restava do nosso passado. Teresa veio atrás deles, molhada até os ombros, o guarda-chuva vermelho escorrendo sobre o capacho. Ela tem provas, disse, apontando para mim com a firmeza de quem segurou vidas por anos. Entreguei o celular com a gravação, a pasta com o formulário assinado, os prints. O policial mais alto leu rápido, o senho fechando numa linha reta. Camila Duarte, você está detida por fraude, violação de domicílio e outras averiguações.
As algemas brilharam 1 segundo antes de engolirem os pulsos dela. Isso é um erro grotesco, tentou, mas a voz rompeu numa rachadura. O olhar que ela me lançou misturava ferro e medo. Você não sabe com quem mexeu, Ana. O policial a conduziu pelo corredor. O som metálico das algemas batendo no batente foi a campainha de uma casa que eu queria morar. A casa da verdade. O vento da janela semiaberta trouxe cheiro de terra e o sussurro fino da garoa, como se Curitiba respirasse. Fiquei um tempo sem fala. Teresa me abraçou, e o tecido áspero do casaco dela raspou no meu rosto, aquecendo. Você conseguiu, menina. Sua mãe teria orgulho. A senti sem voz, sentindo as pernas moles, a adrenalina recolhendo suas garras do meu peito. Os policiais tomaram meu depoimento ali mesmo. Orientaram trocar a fechadura, evitar ficar sozinha, avisar vizinhos de confiança. Quando a porta finalmente se fechou, a casa voltou a ser apenas paredes e ar. Mas agora tinha outra coisa dentro. Espaço. Sentei no chão, as costas na madeira, ouvindo o pingar compassado da pia, como se a casa marcasse um novo começo. A tela do notebook ainda brilhava na mesa. Um e-mail novo piscava. Backup recuperado. Anexo. Última vontade de Lúcia Duarte. Abri com os dedos formigando. O PDF carregou devagar, linha por linha, e o nome da minha mãe apareceu nítido, acompanhado da retificação que me incluía de forma justa. Confio que você vai cuidar do que é seu. A memória dela sussurrou, e pela primeira vez em meses, a respiração entrou inteira. Fechei os olhos por 1 segundo, grata, cansada, viva. Quando levantei para fechar a janela, a rua refletia os neons no asfalto molhado. E aí vi. Um carro preto estacionado em frente ao meu prédio, motor ligado, faróis acesos, a luz branca fixada na minha janela como um dedo em riste. A silhueta do motorista não se mexia. Meu coração, que enfim tinha desacelerado, deu um salto seco. Afastei a cortina 1 palmo, o tecido áspero queimando os dedos. O carro não recuou. O ronco do motor parecia um aviso. Peguei o celular, ativei a câmera e respirei contando até 3. Lá embaixo, os faróis piscaram uma única vez, como quem diz, eu vi você. E pela primeira vez, em vez de recuar, apertei gravar. 3 meses se passaram desde aquela noite. Curitiba parece outra, ou talvez eu tenha mudado o jeito de enxergar. Os primeiros dias foram silenciosos e estranhos. Eu dormia com as luzes acesas. Acordava com qualquer som do corredor. Com o tempo, o medo foi cedendo lugar a uma calma nova, feita de respiração e rotina. Camila continua presa aguardando o julgamento. O advogado dela tentou acordos, retratações públicas, mas nada apagava as provas. O laudo confirmou a autenticidade do e-mail recuperado. Mamãe realmente havia modificado o testamento. A última linha, escrita com letra trêmula, dizia: para Ana, minha gratidão e minha confiança. Aquelas palavras curtas valiam mais do que toda a herança que tentei conquistar à força. Voltei à casa antiga apenas uma vez, quando os papéis da venda ficaram prontos. Caminhei pelos cômodos vazios, cada passo ecoando como uma lembrança. O cheiro de madeira envelhecida ainda morava nas paredes. Na cozinha, toquei o azulejo onde mamãe colava bilhetes de receitas. O sol entrava pelas janelas e desenhava faixas douradas no chão. Fechei os olhos e consegui ouvi-la cantarolando, o som da chaleira apitando, o clique do isqueiro riscando o fogão. Já tá cuidado, mãe, murmurei, antes de trancar a porta pela última vez. De volta à minha pequena kitnet, pintei as paredes de branco, plantei uma samambaia nova e pendurei uma foto de mamãe sorrindo. Sem luxo, sem pose, só ela, viva em essência. O ar cheirava a tinta fresca e a recomeço. Teresa começou a me visitar com frequência. Um dia, chegou com uma pasta cheia de papéis e um plano. Criar uma fundação voltada a mulheres cuidadoras, aquelas que passam a vida zelando pelos outros, até esquecerem de si mesmas. Sua história pode ser a voz delas, Ana, disse, o guarda-chuva vermelho apoiado na cadeira.
Senti um nó na garganta e aceitei. Usamos parte da herança para começar. Site, redes, oficinas simples. Logo vieram histórias de enfermeiras, filhas, viúvas, todas com o mesmo cansaço no olhar. Em cada uma delas eu me reconhecia. Pela primeira vez, minha dor servia para alguma coisa. As noites, antes insones, se tornaram quietas. Eu dormia com a janela entreaberta, deixando o vento gelado da madrugada entrar devagar. O carro preto nunca mais apareceu. Ou talvez tenha deixado de importar. Aprendi a andar sozinha pelas ruas, sem carregar o medo nas costas. Nos fins de semana, levo um livro para o passeio público e fico lendo sob o sol das 10, ouvindo o riso das crianças e o barulho distante dos bondes. Às vezes imagino mamãe sentada ao meu lado, comentando a história. Outras vezes, só agradeço em silêncio. Um dia recebi um e-mail anônimo. Nem toda verdade precisa de vingança. Algumas só querem ser contadas. Sorri. Talvez fosse a jornalista. Talvez fosse a vida me lembrando que justiça e paz não são a mesma coisa. E tudo bem. Hoje escrevo essas linhas num café pequeno da Rua São Francisco. Do lado de fora, o movimento da cidade segue firme. Aqui dentro, o cheiro de café moído me abraça. Olho pela janela e vejo as pessoas apressadas, cada uma com seus medos e pequenas vitórias. Penso em tudo o que perdi. Tempo, confiança, parte da inocência. Mas penso também no que ganhei. Coragem para dizer não. Voz para não repetir o silêncio da minha mãe. Já não quero revanche. Quero descanso. Quero seguir. Aprendi que o amor de verdade não se mede por testamentos, mas por gestos que ficam depois do adeus. Que cuidar não é se anular, e que perdão não é esquecer. É decidir não carregar mais. Fecho o notebook e vejo meu reflexo no vidro. Uma mulher inteira, com cicatrizes que agora parecem costuras. O sol rompe as nuvens e pinta tudo de dourado. Ergo a xícara, deixo o vapor tocar meu rosto e sussurro. Só para mim. Obrigada por não desistir, Ana. Depois sorrio e digito a última frase. Algumas batalhas não se vencem com poder, mas com dignidade. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Histórias como a minha, de famílias partidas, silêncios longos e recomeços difíceis, acontecem mais do que imaginamos. Talvez você também já tenha sentido o peso de lutar sozinha por algo que era seu por direito. E se sentiu isso, saiba que não está só. No canal, eu conto histórias reais de coragem, perdão e superação. Histórias de pessoas comuns que decidiram romper o ciclo da dor e reescrever a própria história. Se alguma parte desse vídeo tocou você, deixe seu comentário. Quero saber o que essa história te fez lembrar. E antes de sair, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Toda semana tem uma nova história, porque às vezes o que nos salva é ouvir que outra pessoa também sobreviveu. Histórias reais, emoções verdadeiras e a certeza de que sempre dá para recomeçar.